Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre incontinência urinária na mulher, que é uma doença extremamente prevalente e que compromete muito a qualidade de vida das mulheres. Então, é uma importância muito grande dentro do universo da saúde da mulher, a incontinência urinária feminina. Antes de tudo, é importante a gente mostrar o trato urinário inferior, que são as estruturas que estão envolvidas diretamente com a continência urinária, com o processo da micção. Então, a gente tem a bexiga, né, que é a estrutura de armazenamento da urina, e a uretra, que é o canal de esterilização da urina. Então, aqui está representada a bexiga com os dois meatos uretrais, e aqui a uretra com toda a estrutura adjacente. Então, o trato urinário inferior, ele tem basicamente duas funções. A primeira função dele é de armazenamento. Então, é na bexiga que vai acontecer todo o armazenamento da urina. E para que isso aconteça, para que essa urina seja armazenada na bexiga, ela precisa basicamente de duas coisas. Do relaxamento da bexiga, para que a urina possa ser armazenada nessa estrutura, né? Então, o músculo da bexiga, o músculo detrusor precisa estar relaxado, e o esfíncter uretral, ele precisa estar contraído, para que realmente a urina não seja extravasada pela uretra. Já no processo de eliminação da urina, ele precisa exatamente o contrário, né? Que seria a segunda função do trato urinário inferior, que seria a eliminação da urina, ela precisa exatamente o contrário. Que o músculo da bexiga esteja contraído, e que a uretra esteja relaxada, para que com a contração do detrusor, a urina seja expelida pela uretra e a uretra relaxada e aberta para que a urina possa passar. Então, a fase de armazenamento da urina, a gente fala que o efeito está sob efeito do sistema autonômico simpático, né? Então, o relaxamento do músculo detrusor, ele faz através do sistema simpático, através de receptores beta-3 adrenérgicos, é um estímulo inibitório, tá, sobre a bexiga, e o aumento da pressão uretral acontece através dos receptores alfa-adrenérgicos, através de estímulos excitatórios. Já no período de esvaziamento, o predominante é o sistema autonômico parasimpático, que faz através da contração do músculo detrusor, através de receptores muscarínicos, de estímulos excitatórios sobre esses receptores, a contração do músculo detrusor e, através dos mesmos receptores muscarínicos, a relaxamento da pressão intrauretral, a redução da pressão uretral através do seu relaxamento. Então, o que seria necessário para que a urina se extravasasse. Então, de uma maneira resumida, mais simplista, o que acontece na fisiologia da micção é o seguinte: a urina vai sendo armazenada na bexiga e, para isso, ela precisa estar relaxada, com a uretra contraída. Então, está sob efeito simpático, provocando o relaxamento da bexiga e a contração do esfíncter uretral. Quando a urina vai sendo armazenada e a bexiga fica cheia, ela estimula receptores de pressão na sua parede, que levam essa informação até o sistema nervoso central, que através do sistema parasimpático vai provocar a contração da bexiga e o relaxamento da uretra. Então, resumidamente, o que acontece no processo mictório é isso. Então, o período de enchimento é efeito simpático e o período de esvaziamento sobre efeito parasimpático. Então, dando uma resumida a respeito da fisiologia da micção, que é importante para a gente entender o porquê que acontece a incontinência urinária, a gente vai partir agora realmente para o tópico da aula, que é a incontinência urinária de esforço, ou a incontinência urinária feminina. É a perda urinária de urina, a qual é objetivamente demonstrável e que gera um problema de higiene ou um problema social para essa paciente. Tá? Então, essa incontinência ela pode variar desde pequenos escapes ocasionais até uma completa incapacidade de conter a urina, né? Ela pode ser precedida ou não de sinal de alerta, o paciente pode perceber ou não que vai ter essa perda urinária, né? Essa perda pode ser consciente ou inconsciente,
como por exemplo durante o sono, tá? E é uma doença extremamente prevalente, que atinge aí de 10 até 35% das mulheres, de uma prevalência global das mulheres. E quando a gente pega mulheres acima de 65 anos, praticamente metade delas tem queixa de incontinência urinária, tá? E isso leva a consequências sociais, conjugais, ocupacionais muito importantes, porque gera uma perda de qualidade de vida extremamente significativa para essas pacientes. Então, para vocês verem a influência disso na qualidade de vida, do ponto de vista de aspectos psicológicos, a paciente começa a ter medo de sair de casa, ela se sente ansiosa, quando ela sai de casa, ela começa a procurar banheiro para saber aonde, se tem um banheiro perto, se ela tiver vontade de urinar, ou se ela perceber qualquer perda, ela tem banheiro logo para poder se limpar. E perda de autoestima e, consequentemente, depressão, que já é comum nessa faixa etária acima dos 50, 60 anos de idade. Além disso, existe influência também nos aspectos sexuais. As pacientes têm inibição da sua sexualidade. Ela tem medo do contato íntimo, porque, eventualmente, ela pode ter uma perda durante um ato sexual. O marido ou o parceiro pode perceber que ela está tendo perda urinária. Isso gera uma insegurança e uma inibição da sexualidade da mulher muito importante. Nos aspectos ocupacionais, a paciente começa a faltar do trabalho. Quando ela vai no trabalho, ela precisa ter um banheiro perto dela. Então, isso reduz significativamente a produtividade dessa paciente, né? Do ponto de vista social, ela passa a evitar atividades sociais, ela passa a evitar sair de casa, evita viagens, principalmente viagens longas, por causa da limitação da disponibilidade de banheiro. Então ela entra num carro para fazer uma viagem de 2, 3 horas. Como é que ela vai fazer se ela tiver vontade de urinar nesse período? Então isso tudo acaba levando a paciente a um isolamento social, risco de institucionalização em casos de pacientes de mais idade e que compromete de uma maneira muito significativa a qualidade de vida da paciente. Além dos aspectos físicos, né, do odor, delas constantemente estar se sentindo com cheiro de urina, o desconforto de estar eventualmente úmida, até questões de queda em pacientes de mais idade que tentam correr para o banheiro muitas vezes para não ter a perda urinária e acabam caindo e sofrendo fraturas e consequências maiores. Então, desse jeito, a gente pode perceber o quanto essa doença compromete a qualidade de vida dessas pacientes e o quanto essas pacientes se sentem deprimidas muitas vezes, ansiosas e com medo por conta dessa doença. Isso resume exatamente a angústia da paciente por um banheiro quando ela é comprometida por essa doença. Então, fatores de risco que estão associados a essa doença. Partos, tá? E aqui eu incluo todos os tipos de parto, tá? Hipoestrogenismo, tá? Tossidoras crônicas, todas as situações que acabam acontecendo com o aumento da pressão abdominal, então tossidoras crônicas, constipação intestinal, obesidade, tá? Que aumentam a pressão abdominal e acabam, consequentemente, favorecendo a incontinência urinária. Além disso, tabagismo, alimentos ricos em xantina estão associados a aumento da incidência da incontinência urinária e doenças como a diabetes mellitus também estão associadas. Bom, já sabendo a sua etiologia, a gente pode classificar a incontinência urinária. E a gente classifica a incontinência urinária basicamente em 3 tipos. A incontinência urinária de esforço, que é quase metade dos casos de incontinência urinária são de esforço. Tem a incontinência urinária por urgência, que chega a ser em torno de 20, 22% dos casos. E a incontinência urinária mista, que tem componente tanto de esforço quanto de urgência, que chega aí a 29, 30% dos casos. Existem outros tipos de incontinência urinária menos frequentes, como a incontinência urinária neurogênica ou a incontinência urinária oculta. Bom, quando você está diante de uma paciente com incontinência urinária, você tem que fazer uma propedêutica específica para esse tipo de sintomatologia. Então, tem algumas coisas que a gente precisa perguntar para essa paciente ou se informar a respeito dessa paciente que são importantes, tá? Então, sintomas associados à incontinência urinária. Então, a incontinência urinária de esforço, que seria a perda urinária involuntária associada
ao esforço físico, à atividade física, a tossir, a espirrar. Então, essa é a incontinência urinária de esforço. A incontinência de urgência é aquela paciente que tem perda urinária involuntária associada a um sintoma de urgência. Então, ela sente a vontade, urgência de urinar e ela tem que correr para o banheiro, porque se ela não for rapidamente ao banheiro, ela acaba tendo a perda urinária. A incontinência urinária mista, que seria o componente, a perda urinária involuntária associado tanto ao esforço quanto a sintoma de urgência, tá? A incontinência postural, que seria aquela perda urinária associada à postura, então a paciente que agacha, que senta, que quando deita ela perde urina, tá? Enurese noturna, que seria a perda involuntária noturna durante o sono, tá? A perda insensível, que seria aquela paciente que perde urina involuntariamente e não percebe, inconsciente, ela não percebe que ela perdeu urina, ela só vai perceber isso porque ela está molhada ou porque ela sente o odor da urina. E a incontinência relacionada ao coito, quer dizer, a paciente que perde urina de maneira involuntária durante o ato sexual. Então essas são as sintomatologias mais associadas à incontinência urinária. Bom, existem também sintomas associados à fase de enchimento, quando a bexiga está sendo enchida de urina, que seriam a frequência urinária. Normalmente, uma mulher urina de 6 a 8 vezes por dia, em 24 horas. Isso é considerado como normal. Acima de 8 vezes é considerado polipoláciúria, e isso significa aumento da frequência urinária. Tá? Além disso, você tem o sintoma de urgência miccional, aquela paciente que sente a vontade iminente de urinar e ela tem que correr para o banheiro, porque senão ela perde urina. Além disso, você tem a noctúria. É considerado normal aquela paciente que urina 1, 2 vezes na noite, que ela precisa acordar para urinar, isso é considerado normal. Mas se ela acordar mais do que 2 vezes numa noite para urinar, isso é considerado noctúria. É uma alteração. E sensibilidade vesical, que pode ser tanto a hipersensibilidade, aquela paciente que tem aumento da insensibilidade, ou a insensibilidade, aquela paciente que não sente quando a bexiga está repleta e ela precisa urinar. Sintomas associados à fase de esvaziamento. Então a gente tem a disúria, que seria a dor, o desconforto suprapúbico ou na uretra durante o ato miccional. A dor suprapúbica propriamente dita, né, que a paciente pode ter. A hesitação é aquela paciente que vai no banheiro para urinar e ela tem dificuldade de iniciar o ato mictório, né? Tem aquele atraso entre querer urinar e realmente conseguir urinar. A sensação de esvaziamento incompleto, que a paciente faz xixi, ela acaba de fazer xixi e ela fica com uma sensação de que ainda tem urina na bexiga. Tá? Diminuição do jato urinário ou jato intermitente, além do gotejamento terminal, fica às vezes gotejando depois de terminar o ato, e manobras de esforço para urinar. Muitas vezes a paciente precisa se dobrar diante do seu corpo para poder eventualmente conseguir urinar. Bom, dentro da propedêutica clínica, é muito importante a gente analisar os antecedentes dessa paciente, tanto obstétrico quanto cirúrgico, tá? e relacionados a outras doenças que a paciente eventualmente possa ter. Então, é importante a gente perguntar os antecedentes obstétricos, quantos partos ela teve, quantas gestações ela teve, quantos partos foram normais, se teve parto fórceps, se teve parto cesárea. Então, isso é muito importante, os antecedentes obstétricos, além de, eventualmente, antecedentes cirúrgicos, esterectomias prévias, outras cirurgias para incontinência urinária prévia. Então, é importante os antecedentes obstétricos e cirúrgicos. Condições associadas com elevação da pressão abdominal. Então, se ela é constipada, se ela é uma pneumopata crônica, uma tossidora crônica, se ela é obesa. Então, são situações que a gente precisa, eventualmente, tirar essa informação da paciente. Uso de medicações que, eventualmente, possam interferir no efeito do trato urinário, tá? Então, como diuréticos, neurolépticos, alfa ou beta bloqueadores, que, eventualmente, possam interferir no ato mictório e na continência ou na incontinência urinária. Doenças neurológicas e diabetes, que podem afetar a questão neurológica da paciente, e tratamentos prévios para a incontinência. Eventualmente a paciente vem encaminhada para você, já com alguma tentativa de tratamento prévio sem sucesso.
No exame físico, o que é importante quando você está examinando a paciente? Então, peso, o IMC da paciente, o estado mental e eventuais limitações físicas que a paciente possa ter. Além disso, distensão abdominal ou massas, a presença de massas abdominais que podem estar comprometendo, fazendo uma função compressiva sobre a bexiga. O trofismo genital é importante, presença de rupturas perineais ou distopias ou prolapsos uterinos ou de parede anterior ou de parede posterior. A avaliação do assoalho pélvico é muito importante, tá? E testes provocativos para eventualmente observar se tem uma perda objetiva de urina durante uma tosse, um espirro ou uma manobra de valsalva com aumento da pressão abdominal. Testes como teste do absorvente, teste do cotonete ou medição do resíduo urinário não são aconselhados mais a serem realizados. Por quê? Porque tem baixa sensibilidade, baixa especificidade e não colaboram no diagnóstico nem na conduta terapêutica com essas pacientes. Agora, questionários de qualidade de vida são importantes para a gente sentir o quanto a qualidade de vida daquela paciente está sendo comprometida pelaquela situação. Outra ferramenta que ajuda muito ao especialista, ao ginecologista que está lidando com a incontinência urinária, é o diário miccional. Esse diário geralmente é uma tabela, existem várias formas de fazer esse diário miccional, essa daqui é uma delas. É uma tabela onde você tem a ingesta da paciente, o tipo de fluido que ela está ingerindo ao longo do dia inteiro, das 24 horas, quanto ela está ingerindo, né? Ela vai anotando isso aqui ao longo do dia, quantas vezes ela urina, tá? Nesse intervalo de tempo, então das 6 às 8, quantas vezes ela urinou, uma, duas ou nenhuma vez, e a quantidade que ela fala, pouco, médio ou bastante, tá? E se teve associado sintomas de urgência ou não. Tá? E que atividade que ela teve que interromper. Se ela estava comendo, se ela estava assistindo televisão, se ela estava trabalhando, o que ela teve que parar de fazer para urinar. E eventuais perdas acidentais. Então é importante que ela coloque aqui eventuais perdas de urina. Quanto que ela perdeu, se foi pouco, médio ou bastante, e o que ela estava fazendo com isso. Esse diário, ela vai preenchendo dia a dia, ela traz para você, pra gente ter e é muito importante para a gente ter uma ideia do quanto essa doença está afetando o dia a dia dessa paciente e, consequentemente, a qualidade de vida. Bom, com relação a exames complementares, é indispensável exames como urina tipo 1 e urocultura. Tá? Então, esses sintomas muitas vezes estão associados ou podem estar associados a uma infecção de urina. E somente um exame de urina e uma urocultura pode afastar essa infecção, pode excluir isso como causa da sintomatologia. Então, urina tipo 1 e urocultura é indispensável. O exame urodinâmico, ele é um método de escolha e recomendado para o estudo funcional do trato urinário inferior. Mas ele é necessário sempre? Provavelmente não. Ele não é necessário sempre. Mas ele é um método considerado padrão ouro como estudo funcional do trato urinário inferior. Ele é essencial na falha do tratamento clínico. Então, quando você institui um tratamento clínico, seja ele medicamentoso ou não farmacológico, e não tem uma boa resposta. Eventualmente, quando você está programando tratamento cirúrgico, ele pode ser importante, e principalmente na recidiva pós-operatória. Você operou, fez um tratamento cirúrgico para incontinência urinária, e ela teve uma recidiva, e aí na programação pós-operatória a gente vai fazer um estudo dinâmico para determinar exatamente qual o tipo de incontinência urinária que essa paciente apresenta. Ultrassonografia e a cistoscopia são exames que eventualmente podem ser utilizados para a elucidação de outros diagnósticos, como câncer de bexiga ou presença de corpo estranho, eventuais situações como essa, como massas anexiais que possam estar comprimindo a bexiga, exatamente em situações excepcionais. Bom, só para mostrar para vocês o que é um exame urodinâmico, então ela é composta de duas fases, né, que é a fase da urofluxometria, onde a paciente não tem sonda, não tem nada, ela enche a bexiga, enche bem a bexiga, e aí ela senta nessa cadeira que está acoplada a esse fluxômetro e que vai marcar num gráfico exatamente o fluxo de urina, né, o volume de urina que ela está tendo, aqui nessa linha azul, e aqui o fluxo
que ele está urinando ao longo do tempo nessa linha vermelha. E a segunda fase, que é a fase da cistometria e do estudo miccional, que a princípio é considerada a fase mais importante, né, que traz mais informação para a gente. A paciente fica em posição de litotomia, é passada uma sonda vesical de duplo lumen, uma para o enchimento da bexiga e o outro com um transdutor que detecta a pressão intravesical. É passada uma sonda retal que vai detectar a pressão abdominal. E tem a fase de enchimento. A gente começa a encher, em geral com 100 ml por minuto, a gente enche a bexiga e a paciente vai referir para a gente a hora que ela começa a sentir a bexiga cheia. A gente pode observar até onde ela aguenta encher aquela bexiga para investigar a capacidade e a complacência vesical. Então, ela verifica a atividade do músculo detrusor e durante o ato da cistometria do exame, a gente pede para uma paciente fazer algumas manobras provocativas para ver se ela tem uma perda objetiva urinária. Tá? E ao final do exame, ela faz uma micção voluntária, esvaziando a bexiga. Então, aqui a gente tem um traçado de uma cistometria normal, né? Então, aqui a pressão vesical marcada aqui, né? Nesses picos são o momento em que foi pedido para a paciente fazer manobras provocativas. Então, ela tem um aumento da pressão vesical por conta desse aumento da pressão abdominal. Aqui em azul claro que a gente pode observar. Então, a pressão abdominal tendo picos aqui, que foi o momento em que ela fez manobras provocativas, mas que a resultante da pressão abdominal menos a pressão vesical, a pressão, a atividade detrussora, ela mantém-se inalterada. Essa linha vermelha, ela mantém-se inalterada, só no final, durante o ato mictório da paciente, que aumenta a pressão, a atividade da detrussora. Tá? Então, isso é um traçado de uma cistometria normal, uma urodinâmica sem nenhuma alteração. Bom, aí a gente precisa classificar. A gente já classificou, já falei para vocês que os 3 principais tipos de incontinência urinária são a de esforço, a de urgência e a mista, né? E a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um desses tipos. Então, o primeiro da incontinência urinária de esforço, que está associado aos esforços, como eu já falei, tosse, espirro, atividade física, tá? Tem uma prevalência mundial em torno de 12 até 30% da população global, tá? E a sua etiopatogenia ou sua fisiopatologia está associada a 2 coisas. Ou uma hipermobilidade uretral, tá? E normalmente é uma incontinência a grandes esforços, tem que fazer grandes esforços e com pequena perda de urina. Ou então, secundária à lesão uretral intrínseca, que geralmente é uma incontinência a pequenos esforços e com grande quantidade de perda de urina. Tá? Então, é a mais comum no período da menopausa. O que a gente tem aqui? Ó? Um esfíncter íntegro, né? Então, aqui a bexiga, parcialmente repleta, né? A pressão abdominal, a pressão para a eliminação da urina, mas com esfíncter íntegro, sem nenhum tipo de problema. Já aqui, uma paciente com um esfíncter lesado, com aumento da pressão intraabdominal, acaba tendo esterilização da perda urinária. Fatores de risco. Paridade, como eu já falei para vocês, o próprio envelhecimento, obesidade, diabetes e cirurgias anteriores para tratamento de incontinência. Estão associados a fatores de risco para incontinência urinária de esforço. Além disso, o diagnóstico, ele é clínico, tá? Basicamente clínico, pela perda, pela queixa da paciente, pela perda objetiva durante o exame físico, tá? Mas eventualmente você precisa de exames subsidiários para confirmar. Então, a urina tipo 1 e urocultura é indispensável para verificar a presença de de infecção de urina, tá? E o estudo urodinâmico, ele não é obrigatório sempre, mas eventualmente em algumas situações ele passa a ser importante, tá? Ele tem a capacidade de excluir outras situações que podem comprometer o tratamento eventualmente futuro, principalmente se a proposta do tratamento for a cirurgia. Então aqui um exemplo de uma paciente com uma incontinência urinária de esforço, um traçado de uma urodinâmica com uma incontinência urinária de esforço, tá? Aqui a pressão vesical mostrando aqui picos de pressão associadas à atividade detrussora aqui, né? Mostrando aqui nessas situações.
Então, perda em diferentes pressões abdominais e com ausência de atividade. Tratamento clínico, ele pode ser dividido em tratamento não farmacológico, que é o preferencial, é a primeira escolha, tá? Pela Agência Nacional Americana, a primeira opção de tratamento para incontinência urinaria de esforço é o tratamento não farmacológico, clínico não farmacológico, tá? Condutas gerais, então, restrição hídrica, principalmente à noite, evitar álcool, cafeína, nicotina, frutas cítricas, que são todos irritativos vesicais, que podem irritar, pimenta, bebidas gaseificadas, diuréticos, quando possível evitar, e alfa-bloqueadores, que têm efeito direto sobre o ato mictório. O treinamento vesical, então, intervalo miccional progressivo, então você começa a pedir para a paciente urinar de 2 em 2 horas, mesmo que ela não tenha vontade, ela vai no banheiro fazer xixi, e esse intervalo pode ser aumentado gradativamente. As fisioterapias, né, que seria a cinesioterapia, os exercícios perineais, os cones vaginais, quando disponíveis, e a eletroestimulação também, quando disponível. Então, a cinesioterapia são os exercícios perineais que você faz, geralmente a fisioterapeuta especialista nessa área, ela aplica esses exercícios, e existem vários protocolos de exercício, tá? Eu coloquei aqui um como exemplo, tá? Que seria a frequência de 2 vezes ao dia, durante 15 minutos, alterando contrações rápidas com contrações sustentadas, aí de 5, 6 segundos, tá? Também 50 contrações de 10 segundos ao longo do dia, por 4 a 6 semanas, que é o recomendado pelo ACOG. Melhores resultados, principalmente pacientes com idade entre 40 e 50 anos, que estão com essa atividade sob supervisão, tá? E que tem um tempo de treinamento de atividade por mais de 3 meses. Eficácia comprovada na urodinâmica em torno de 40 a 50% dos casos, e subjetiva pelas queixas da paciente em até 65% dos casos, melhora significativa. Os cones vaginais, quando disponíveis, são 5 a 10 objetos de mesmo tamanho, mas com pesos diferentes, variando aí de 20 até 100 gramas. Numa fase passiva inicial, ela deambula com esse cone, ela põe o cone, tá? E deambula com esse cone durante 15 minutos, 2 a 3 vezes por dia, tá? A fase ativa, 20, põe o cone e faz 20 a 30 contrações 2 vezes por dia com os cones mais pesados, tá? Eficácia, tanto objetiva quanto subjetiva, de em torno de 70 até 80% dos casos. A eletroestimulação pode ser tanto vaginal, quanto tibial, quanto sacral, tá? O efeito é de uma inibição da atividade parasimpática sobre a bexiga e tem uma eficácia de cura de até 20 a 25% dos casos, mas melhora de até 40% dos casos em 24 meses. Tratamento farmacológico. Tratamento farmacológico, existem algumas opções terapêuticas, né? Como a imipramina, que é um antidepressivo tricíclico, né? Inibidor da recaptação de serotonina e de noradrenalina, tá? Não é importante para vocês dose, saber o quanto que dá, como que dá. O importante é saber principalmente a classe farmacológica e quais são as opções e o efeito sobre essa doença. A duloxetina também é um outro inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, que também pode ser utilizado, mas lembrar que eles têm efeitos colaterais, boca seca, náusea, tontura, insônia, que na grande maioria das vezes provoca o abandono do tratamento por parte da paciente. Estrogenoterapia, que pode melhorar em até 50% dos casos, mas isso é controverso ainda na literatura. Tratamento cirúrgico. Basicamente, hoje a gente tem 2 opções de tratamento cirúrgico. O Burch, tá? Que seria a suspensão retropúbica do colo vesical, né? Tem uma eficácia de 80 a 90% dos casos. Uma ressalva aqui em pacientes obesas e com deficiência esfincteriana, que aparentemente não tem um resultado tão bom, tá? E o sling, que apesar de ser de 1907, tem sido muito preconizado mais recentemente, que seria a colocação de uma faixa suburetral com uma eficácia bastante alta. A cirurgia de Kerry Kennedy, que por muitos anos foi utilizada, né, a aplicatura da fáscia vaginal, hoje não é mais recomendada porque a sua taxa de sucesso é muito baixa,
e você corrige anatomia e não função nesse caso. Então aqui, um exemplo, algumas fotografias de uma cirurgia de Burch, tá? Que é feita por via abdominal, com a suspensão aqui no ligamento, você passa 2 pontos aqui, um de cada lado, suspendendo, tá, o colo vesical por via abdominal. E os slings, que mais recentemente têm sido muito utilizados, você pode ter os slings autólogos, né, com material da própria paciente, com fáscia do reto abdominal, por exemplo, tá, que pode ser por via vaginal ou via abdominal, e os sintéticos, que podem ser tanto os retropúbicos quanto os transobturatórios. Taxa de sucesso é muito similar, tá, entre eles. Eventualmente pode ter a necessidade da realização da cistoscopia, tem menos complicações intraoperatórias, tá? Menor tempo de permanência hospitalar e menor taxa de complicação tardia em relação ao sling autólogo e à cirurgia de Burch. Tá? Então, basicamente o objetivo da cirurgia é esse, colocar uma fáscia suburetral, aqui fazendo a sustentação da uretra. Tá? Aqui mostrando de uma maneira mais esquemática. Indicações de via de sling, então, basicamente no nosso serviço, isso é muito pessoal, depende de pessoa para pessoa, do que a pessoa está mais habituada a realizar, o tipo de cirurgia que ela está mais habituada. No nosso serviço, o transobturatório, ele é geralmente deixado para pacientes com perda acima de 30 centímetros de água, tá? Tem menos retenção urinária. E o retropúbico, para aquelas pacientes que têm uma perda de pressão abaixo de 30 centímetros de água, e que tem uma recidiva, e para aquelas pacientes que têm recidiva depois de você ter realizado o sling transobturatório. Então, complicações de cirurgia, como todo ato, né, médico, sempre tem a possibilidade de complicações. Então, retenção urinária é a mais frequente, varia na literatura de 3 até 40% de retenção urinária. Infecção de parede, que pode acontecer, né? Dor pós-operatória, perfuração de bexiga, também pode acontecer, extrusão do material, que pode acontecer, é mais raro, mas pode acontecer, tá? Osteite, que pode também, erosão uretral, lesão ureteral e fístula uretrovaginais, que podem acontecer. São situações bem mais raras, mas que podem acontecer. E essas complicações, em geral, elas são minimizadas quando a mucosa vaginal está estrogenizada, tá? Então ela reduz esse risco de acontecer. Bom, a incontinência urinária por urgência, vamos para o segundo tipo, né? A incontinência urinária de urgência tem uma prevalência em torno de 16%, uma prevalência global, tá? Com incontinência urinária em torno de 5 a 6% dos casos. A fisiopatologia ainda não é totalmente conhecida, a grande maioria ela é idiopática, tá? Mas existe uma porção, uns 10% dos casos que tem causa neurogênica. Pacientes que têm Parkinson, Alzheimer ou lesões medulares. Sintomas associados mais comuns é a polaciúria, 85% dos casos, incontinência em 30% dos casos, noctúria e tenesmo vesical, enurese noturna, incontinência urinária, eventualmente pode estar associada. Atenção para quem é portador de algumas doenças, como diabetes, insuficiência cardíaca, uso de algumas medicações, constipação, ingesta hídrica exagerada, ou doenças neurológicas, radioterapias, que eventualmente pode estar associado também. Então, diagnóstico é essencialmente clínico, pelas queixas da paciente, a urina tipo 1 e a urocultura indispensável na exclusão de infecção urinária, que também pode eventualmente trazer toda essa sintomatologia, e a urodinâmica ela não é obrigatória. A gente só realiza na falha do tratamento clínico, a gente realiza eventualmente a urodinâmica para saber se tem alguma outra associação, outra situação associada aos sintomas da paciente. E a cistoscopia só na suspeita de corpo estranho, cálculos ou tumores vesicais. Então uma cistometria aqui, mostrando a atividade, a pressão vesical, aumentando em algumas situações, né? E aqui a pressão, a atividade detrussora acontecendo mesmo sem a pressão abdominal aumentada, né? Mostrando a atividade detrussora independente do ato. Tratamento não farmacológico, sempre é a primeira opção, tá?
a gente deve sempre utilizar o tratamento farmacológico, então restrição hídrica, principalmente à noite, evitar álcool, cafeína, nicotina, aquelas situações gerais que eu já falei para vocês, que são importantes. O treinamento vesical, que tem eficácia em até 80% dos casos, e a eletroestimulação, que tem eficácia, variando aí na literatura, de em torno de 50% até 90% dos casos. Tá? Mas ele sempre é utilizado. O tratamento farmacológico, ele é mais efetivo, mas tem efeitos colaterais e contém algumas contraindicações. Então, por isso, ele é sempre realizado em segundo plano, depois de uma tentativa de tratamento não farmacológico. Então, os testes terapêuticos sem confirmação de urodinâmica, a gente não precisa do estudo urodinâmico nessa situação, e a droga de escolha, que são os anticolinérgicos. Contraindicação, pacientes com glaucoma, taquiarritmias graves, doenças obstrutivas do trato urinário e gastrointestinal, por conta dos efeitos colaterais que essa droga pode trazer. Tá? Então, os anticolinérgicos, o mais utilizado é a oxibutinina, né? Nessa posologia. Tá? Tem sucesso em torno de 60% a 80% dos casos, mas lembrar que tem efeitos colaterais, muitos efeitos colaterais. Então, boca seca, constipação, refluxo, borramento visual, retenção urinária, taquicardia, sonolência, tontura, alucinação e até alteração da cognição. Então, lembrar que essa classe de droga pode ter alguns efeitos e esse são um deles. Tá? Existem outros anticolinérgicos que têm eficácia similar à oxibutinina e com menos efeito colateral. Só que, em geral, são mais caros e não muito acessíveis à população de uma maneira geral. Tá? Drogas de segunda linha, a imipramina, né, que é um inibidor não seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, tá? Com algumas contraindicações, mas segunda linha. E terceira linha, a toxina botulínica, que tem sido muito utilizado mais recentemente, mas ainda requer alguns estudos maiores, realmente demonstrando a sua eficácia. E a incontinência urinária mista, que é a última classificação, né? É a combinação dos sintomas, tanto da incontinência de esforço quanto a incontinência de urgência. Tá? O diagnóstico muitas vezes é clínico, mas aqui a urodinâmica pode eventualmente ser importante. Tá? Normalmente o tratamento ele é iniciado sempre por componente da hiperatividade, e aqui a droga de escolha pode ser a imipramina, que teria efeito tanto na incontinência de esforço quanto na incontinência de urgência. Tá? Por isso ela seria a droga de escolha. Tá? Mas inicialmente a gente trata o componente da hiperatividade e se realmente resultar numa incontinência urinária de esforço, o tratamento cirúrgico posterior ao tratamento clínico é a urodinâmica para determinar exatamente qual a alteração encontrada. Bom, nessa tabela aqui eu tento resumir cada um dos tipos de incontinência feminina. Tá? Na incontinência urinária de esforço, a característica clínica principal é a perda aos esforços, tossir, espirrar, atividade física. Tá? Na urodinâmica, ela pode ser necessária principalmente pré-operatória. Tá? E o que a gente encontra é aumento da pressão abdominal, né? Com perda urinária, tá? Geralmente acima de 60 centímetros de água, ou de 90, dependendo do autor, considerado como hipermobilidade uretral, abaixo de 60 como deficiência esfincteriana. E o tratamento ele é clínico, não farmacológico, na grande maioria das vezes, e eventualmente a cirurgia. Tá? A incontinência de urgência, a característica clínica principal é a urgência, tá? É a perda por urgência e a polaciúria. Tá? A urodinâmica não é obrigatória, e se você realizar a urodinâmica, você vai observar um aumento da pressão vesical sem aumento da pressão abdominal, basicamente por atividade detrusora. Tratamento é eletroestimulação, tratamento clínico, tá, como primeira opção, e anticolinérgicos, que pode também ser utilizado. O tratamento cirúrgico ele é infrequente. Já na incontinência urinária mista, ela tem tanto o componente de urgência quanto de esforços, como característica clínica predominante. A urodinâmica é indispensável para definir o componente de esforço da hiperatividade detrusora, tá? E o tratamento, inicialmente, você trata a síndrome da bexiga hiperativa e depois você avalia a necessidade de cirurgia para correção do componente de esforço. Tá? Então, esse quadro tenta resumir para vocês os 3 tipos de incontinência urinária, característica clínica, o achado urodinâmico e a forma de tratamento mais comum. Tá? Bom, eu agradeço muito a
atenção de vocês e estou à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado.